Tribunal de Contas, segundo o artigo 31 da Constituição Federal, é um órgão de apoio ao poder legislativo, é um órgão fiscalizador, também chamado de controle externo da gestão pública. O controle interno é o próprio poder público que realiza. O controle externo, nós temos lá o Tribunal de Contas como um desses órgãos, o Poder Judiciário também é um órgão de controle externo da administração pública. A Câmara de Vereador também é controle externo do Executivo e faz o controle externo da própria Câmara também, ou seja, lá no município. Mas o Tribunal de Contas, ele tem esse papel específico de avaliar em processos administrativos o comportamento da gestão, gastos, ações, a atuação da gestão, para controlar, para que as coisas aconteçam dentro daquilo que se espera e daquilo que a legislação aponta. Pois bem, só que lá no trâmite, no Tribunal de Contas, raramente, repito, o jurídico acompanha. Mas lá é um momento em que o julgamento não é feito pelo computador. O julgamento é analisado por pessoas, por ser humano, que pega os números, interpreta os números, e o argumento vai ajudar muito a esclarecer certas situações. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. E eu já vi muito acontecer, vou citar um deles que é recorrente nos municípios. Falta documento. É tão amplo, é tão complexo o processo de prestação de contas, que falta alguma informação. Ou falta porque você não sabia que deveria juntar, ou falta porque não existe mesmo aquele tipo de documento ou informação, ou falta porque é uma regra recente, passaram a exigir aquilo agora, ou às vezes está ali a informação, mas quem está analisando não entendeu, ou não viu, ou tem um nome diferente. E essa intervenção humana é muito importante. Então vamos já lançar a primeira estatística aqui. De cada 10 contas apresentadas aos tribunais de contas pelos municípios, e aqui o nosso foco é a prestação de contas dos municípios, 5.568 municípios no Brasil, prefeitura e Câmara, são 2 poderes lá no município. O município só tem os 2 poderes, a sede dos 2 poderes. O judiciário está a nível de Estado e União, né? Esses 2 poderes prestam contas. A administração indireta também presta contas. Fundações, autarquias, fundos municipais. Então nós temos uma imensidão de prestações de contas de órgãos públicos e até de terceiros, né, do terceiro setor, daquelas instituições beneficentes ou de trabalho de interesse social ou de cunho social, que levantam verbas públicas. Chega esses processos todos ao tribunal para ele avaliar. De cada 10 processos que vêm do município, 8 seriam desaprovados na primeira análise. Então vamos começar a conversa por aqui. De cada 10 que chegam, 8 teria uma desaprovação se não tivesse a oportunidade de consertar. O que me preocupa muito é que muitos deles descem para consertar e não são consertados. Não são consertados porque às vezes não tem solução mesmo. De repente o fato aconteceu e não tem, deixa passar até o prazo sem responder, porque se responder fica pior, em muitos casos. Tem várias razões, mas uma delas, que persiste o erro, persiste a falha, é problema na argumentação. Eu já vi, por exemplo, uma pessoa que encaminhou uma prestação de contas e não encaminhou cópia da lei orçamentária e da LDO. Quer dizer, eu mando uma PCA, uma prestação de contas anual, contas de governo, ela é embasada no orçamento do meu município, numa lei que nós no município aprovamos, publicamos aquela lei, e não vai no processo aquilo. Alguém alegou no contraditório, mandou de volta o município, está faltando a lei. Ao invés do município juntar, que seria o mais normal possível, dizer, opa, espera aí, está aqui a cópia,
da publicação no jornal, está aqui a cópia da lei autografada. Responderam, a gente enviou sim. Temos certeza absoluta e temos aqui cópia do processo que a gente enviou. Mas o que custa você enviar de novo? Moral da história, o tribunal insistiu, não enviou e pronto. E seguiu para desaprovação, foi desaprovada as contas. Aí nós chegamos lá, já em grau de recurso, demos uma olhada, pelo amor de Deus, isso é a resposta que se dê? Ah, vocês estão enganados. Aí a gente manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você tem que discutir com quem está lá na ponta. Poxa, mas está aí, eu vou provar, claro. Aí vieram para mim, doutor, está aqui a prova que a gente protocolou. Não vamos discutir prova, vamos juntar? Em grau de recurso ainda dá tempo. Vamos argumentar isso e vamos juntar, porque não é um processo rigoroso ou com rigor jurídico de um processo judicial, gente. Ele é um processo administrativo. Enquanto processo administrativo, você tem uma elasticidade maior no rigor do processo. Aí juntei as peças e o tribunal aprovou as contas daquilo que devia ter sido feito lá atrás. Entenderam que eu estou falando de argumentação e de números? Não basta eu apenas mandar números, eu preciso de ter argumentação. E cá para nós, fecho essa minha consideração da importância que tem contábil e jurídico caminhar em conjunto, porque nós não nascemos com todos os dons possíveis no mundo. Nenhum de nós aqui é dotado de capacidade perfeita na matemática e capacidade perfeita na língua portuguesa. Vamos ver se vocês começam a me compreender o que eu quero dizer. O Papai do Céu nos criou com competências diferenciadas. Ele não deu todas as competências para todas as pessoas ou para algumas pessoas. E a gente escolhe isso quando vai para a faculdade. A gente escolhe isso quando escolhe a profissão. A gente escolhe a profissão daquilo que a gente gosta. Às vezes é porque o papai fazia, porque eu estou envolvido naquilo, mas logo você percebe que fazer o que não gosta é terrível. Então a maior parte das pessoas vai para uma escola e vai dizer assim, eu vou fazer uma faculdade. Cara, medicina é top dos top, para ganhar grana. Hoje no Brasil, hoje não, há um bom tempo, é o top na lista das profissões mais rentáveis. Medicina. Pô, e nós todos fizemos medicina? Óbvio que não. Por quê? Só porque é caro, só porque não sei o quê? Não, você isolaria a tua vida lá 6 meses, 1 ano estudando e teria um grau. Porque não tem aptidão. Esse que vos fala, se eu vou lá tirar, como eu fiz semana, tirar sangue para exames laboratoriais, eu tenho que olhar para cá. E a senhora pergunta, você tem problema com sangue? Eu digo, muito. E daí? Eu não posso ver. Se eu ver, eu desmaio aqui. Como é que eu vou ser médico? Eu não tenho vocação para ser médico, acabou. Esquece a área da saúde. Já pensou? Eu vou fazer uma cirurgia, eu desmaio na frente do paciente. Aliás, na hora de tirar o sangue, dar uma injeção, não é a minha aptidão. Aí eu fui para o direito. Porque matemática também, exatas também, não é muito comigo, não. Era péssimo em física, lá no ensino médio. Em matemática, juntou mais de 2 números para mim, já não conversa, eles já bagunçam. Mas eu sei que tem um grupo de vocês aqui que adoram a matemática e preferem falar menos, preferem se comunicar menos. E eu sou mais comunicativo. Aí eu imagino que tem alguém que diz assim, não, mas prestação de contas é coisa para contador. E tem advogado que vai se meter a fazer a defesa sem conversar com o contador. Já vi muito isso também. Escreve um catatal dessa grossura de 30 páginas e vai lá o conselheiro, o relator, dá uma canetada, acaba com tudo aquilo que ele já começou escrevendo besteira. Não entende da área. Por isso que eu fecho. É muito importante números e argumentação. Não se consegue aprovar uma prestação de contas sem esses 2 argumentos. Ok? Vamos lá, uma apresentação rápida minha aqui, para nós darmos sequência nos nossos tópicos.
Obrigações, acompanhamento e responsabilizações. Muito bem. Temos alguns tópicos a serem abordados. Estamos gravando esta aula. Fiquem totalmente à vontade para questionar, para compartilhar. Vocês não estão sendo expostos, não tem filmagem que os exponha. Apenas o professor aqui tem a sua imagem. De vez em quando vem uma imagem ampla aí, mas pega só a sua nuca, então passa a mão assim, dá uma penteada, vê se está tudo ok lá atrás. Ninguém vai expor vocês. Mas nós vamos, apesar da aula gravada, nós vamos... eu recebi uma proposta aí para nós não termos aquele intervalo do coffee break e nós tocarmos uma aula completa até às 11, entre 11 e 11h30. Tem alguém contrário? Se tiver um aluno contrário a isso, nós já não fazemos. Se alguém quiser estender até meio-dia, ter um intervalo 10h30, esse é o padrão normal. Em razão de ser uma sexta-feira, alunos distantes pediram para a gente encurtar, aproveitando o tempo do coffee. Embora o coffee fica lá disponível para quando finalizar. Alguém prefere ir até meio-dia? Por gentileza, se manifeste. Tranquilo? Podemos ir nesse formato, sem intervalo? Tudo bem? Vamos em frente. Obrigatoriedade da prestação de contas. Fundamentação e motivação, tipos de prestação de contas, quem deve prestar contas, a quem prestar contas e os principais motivos de desaprovações. Tem na apostila, né, esses principais motivos das desaprovações, nós inserimos naquele material eletrônico que já está disponível para vocês ali no ambiente virtual do aluno. É uma estatística, nós pegamos aqui do Tribunal de Contas do Paraná, mas é meio que recorrente isso aí, onde geralmente se falha nas prestações de contas. O professor João Henrique também já trabalhou alguma coisa nesse sentido aqui de não cumprimento de metas. Eu só quero agregar para o executivo um fator que está vindo aí muito pesado e que provavelmente tem uma tendência dos tribunais de contas começarem a cobrar daqui a pouco, que é a gestão fiscal. Tá? A identificação da má gestão fiscal. Possivelmente esse seja o próximo objetivo dos tribunais de contas, de avaliar isso. Eu vou explicar o que é isso para vocês. É muito simples. O atual governo nacional ou da federação, né, nosso governo federal, ele sugeriu e até propôs, me parece que talvez isso vá tramitar, extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes. Levanta a mão quem viu essa notícia. Possibilidade de extinguir município com mais de 5 mil habitantes. Pois bem, perdão, com menos, obrigado, com menos de 5 mil habitantes. É por ter menos de 5 mil habitantes que vai extinguir? A proposta é essa? Por que ele vai ser extinto? Receita própria menor que 10%. Município menos de 5 mil habitantes que tem uma receita menor que 10%, segundo o governo federal, ele não vale a pena. É como se você tivesse uma matriz e 5 filiais, e nessas 5 filiais tivesse 2 empresas que estão dando prejuízo. Então vamos fechar ela. Compreenderam? Mas por que está dando prejuízo? Porque não está se pagando. Tem município aí no Brasil, nesses 5.568, que o que a prefeitura arrecada de recursos locais não dá para pagar as despesas do legislativo. Não está pagando as próprias despesas. Nem folha, de jeito nenhum, não paga a folha de pagamento. Por má gestão fiscal. Não, professor, é que o município é mais pobre. Não. Se ele é mais pobre, ele tem uma receita geral mais pobre ou menor também. Então você vai tirar os 10% em cima do todo. Se o todo é 9 bilhões como Curitiba, ou se ele é 10 milhões como um município pequeno, você vai tirar 10% proporcional ao todo. O problema é que tem município aí, de fato, que está lá nos seus 4%. É uma loucura. E eles se referem dentro da receita corrente líquida, você tirar o valor da receita própria. IPTU, ITBI e ISS. Os 3 tributos, só tem esses 3 no município. As contribuições, que é a contribuição
para manutenção da iluminação pública e a contribuição de melhoria. E as taxas, que o município cria lá, vários tipos de taxa, não bate exatamente de um município para o outro, tem algumas que tem em todos, onde tem um cemitério público, então todo lugar cobra uma taxa de sepultamento, onde tem, todos cobram taxa de alvará, mas tem alguns tipos de taxa que só existe no município ou outro. E esses valores mudam. Tem taxa de alvará no município de 5 mil habitantes que é R$20. Tem outro que é 200. É aí que está o problema da má gestão. É aquele prefeito que fica com um chapéuzinho na mão, indo para Brasília e Curitiba, gastando uma grana tremenda atrás de recurso externo, e não cuida da casa dele. Então, vou fechar esse tema por aqui, porque eu estou alertando, já que os tribunais de contas vão começar a medir isso. Vai olhar, escuta, quanto é que está a tua receita? É fácil. Quer ver? Os contadores... Quem é contador aqui? Manifesta, por favor. Os contadores, os demais também, mas contador, se quiser fazer essa análise, é muito simples. Você vai lá na sua LOA, do ano passado, essa, pega naquela primeira planilha lá em cima, onde tiver impostos, taxas e contribuições municipais, soma aquele valor. Não soma serviços, não, porque serviço varia de um município para outro, e serviço não é uma renda que entra, você tem que prestar para receber. Não somem arrecadação com fundo próprio, quem tem fundo próprio. Não somem patrimônio. Arrecadação com SISS, ITBI e o IPTU, as taxas e as duas contribuições. Só soma isso. Bota o valorzinho do lado. Aí você soma o valor integral do mês ou do ano. Quanto que no ano passado nós arrecadamos de impostos próprios? Quanto que nós arrecadamos no todo? Bom, no todo arrecadamos 10 milhões. Quanto foi a nossa receita própria? 400 mil. Caramba, amigão, você arrecadou só 4% do todo? Professor, mas então, quanto que eu deveria ter arrecadado? 30% é um patamar médio. Eu diria que bom. Posso chamar de bom, 30%. Menos que 10% é horrível. Eu estou com o presidente da República, fecha esses municípios. Não dá, não está dando lucro, não está valendo, não está se sustentando. É a mesma coisa de ter um filho na casa que não trabalha. Alguém está sustentando ele. Falta de gestão. E isso vai gerar desaprovação de contas muito em breve. Alguém vai olhar aqui e dizer, companheiro, você cobrou, quanto que você está tendo de inadimplência de IPTU? Quanto você tem de inadimplência de IPTU? Alguém aqui arrisca falar um número aí? Inadimplência de IPTU? Alguém arrisca falar? Do município vizinho, não precisa falar do teu. Quanto que você está sabendo que deixa de receber no ano? De tudo que lança de IPTU, não recebe. Será que chega a 50, a 30? Tem algum comércio, tem alguma empresa, indústria, comércio, prestadora de serviço, que sobrevive com 30% de perdido? Ou 50% de perdido? Professor, mas não perde, né? Tá, então vamos dizer que é fiado. Dá para você montar um comércio e sobreviver com 30%, 40%, 50% de fiado?